1, 2, 3. Vamos fazer 4 perguntas. Oi? Deixa todo mundo falar primeiro? Tá bom, então todo mundo fala. Começa ali no fundo. Pronto. Por favor, se identifica, tá? Sim. Meu nome é Liana Romeira, eu sou professora de Educação Física do curso de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. Liana, só antes de você começar, no intuito de que todo mundo possa falar, eu vou pedir para você ser objetiva, tá? Sim, eu até redigi para ser bem breve, professora. Bom, a minha pergunta vai para o Vitório da Senad, que colocou como um objetivo para o ano que vem programas voltados para a prevenção ao uso de droga, ao uso de álcool, especificamente para menores de idade. E aí eu te pergunto, como é que pretende tais ações em meio ao estado de exceção imposto pela FIFA, que nós estamos vivendo? Em ano de enorme carga de publicidade de cerveja, que acompanha os mega-eventos esportivos que o Brasil sediará, com as cervejarias patrocinando a Seleção Brasileira de Futebol, usando técnico, capitão, jogadores como garotos propaganda, usando uniforme e... usando o uniforme da seleção brasileira e dialogando diretamente com crianças e adolescentes. Essas políticas públicas não estariam, de alguma maneira, antagônicas, contraditórias, distanciando-se de um alinhamento intersetorial, fazendo a nossa luta mais quixotesca ainda? Obrigada. Obrigada. Ali. Boa tarde, meu nome é Andréa, eu sou da Universidade de Brasília. Eu queria fazer uma observação e eu tenho aqui algumas perguntas que alguns colegas mandaram. Eu vou fazer 2 delas de uma forma objetiva. Minha primeira eu queria só fazer uma observação de que, né, o Ticanori, que é o representante do Ministério da Saúde, não está na mesa, acho que seria bem legal, e não enviou nenhum representante, acho que isso favoreceria num debate de tamanha importância e para a gente pensar no nosso país. Eu fiquei muito contente de ter ouvido as falas dos colegas internacionais. E aí a pergunta, vou fazer brevemente, o meu colega da UNB, Renato Malcher, ele enviou, e aí ele pergunta como que a gente pode acabar com o bloqueio que a burocracia e a atitude política do governo impõem às pesquisas de aplicação do uso medicinal da maconha. É uma pergunta. Aí eu vou fazer uma outra, do colega... do Toffoli, que não está aqui, ele acabou de ir embora, ele deixou para que eu pudesse fazer, que é porque a Senad apoia o PLC 37/2013, que cria um fluxo de dinheiro sem a fiscalização adequada para comunidades terapêuticas e porque tanto dinheiro investido em um único recurso que tem histórico de violações de direitos humanos. Obrigada. Obrigada. Mais uma questão ali. Ali tem mais alguém? Eu tinha visto, então tá bom. Aqui você. Boa tarde. Cadê? Quem está falando? Boa tarde, meu nome é João, eu faço psicologia aqui na UNEB. Só um minutinho. São só mais 2 do fundo, porque tem algumas pessoas aqui, né? Senão a gente não consegue ir. Fala. Sou estudante de psicologia daqui da UNEB e eu queria perguntar para o Dr. Vitor com relação ao programa Fé na Prevenção, que é um dos cursos que está sendo oferecido atualmente pela Senad, sobre prevenção ao uso de drogas e que é direcionado a lideranças religiosas. Eu queria saber se você não considera que já existem cursos voltados para lideranças comunitárias em geral, que essa especificidade em ter um curso para lideranças religiosas não fortalece o argumento de determinadas bancadas de dizer o governo está legitimando o nosso discurso, está nos legitimando enquanto pessoas que têm uma importância na evitação do uso de drogas. Eu queria saber, especialmente porque o encerramento da sua fala foi tratando de como o Estado laico é importante e como o Estado laico é considerado pela Senad. Pois não? Tem mais uma, desculpe. Rapidinho. Meu nome é Semiramis, eu sou do Paraná. É uma provocação. Embora a gente tenha tantos registros científicos apontando para um caminho, então a gente tem muita gente pensando coisas, né? Por que a gente não consegue invadir a política e a política acaba nos invadindo, né? Vou agora jogar especificamente a minha pergunta, passo já a minha pergunta para o Maximiliano,
Porque a gente sabe, por exemplo, que a questão das comunidades terapêuticas é dado posto. Nós não vamos discutir isso, porque não veio do Senado, veio de um outro lugar. Né? E eles conseguiram, indo contra a ciência. Efetivamente, Maximiliano, como é que vocês estão pensando em fazer a fiscalização rigorosa, que está preconizada tanto no edital quanto no contrato que as comunidades terapêuticas assinaram, quando nem a gente que é do território, no meu caso específico, temos uma comunidade terapêutica no nosso território, e não conseguimos o contato com a pessoa do Senad para pontuar algumas questões. É o município que vai ter que pegar no pé da comunidade terapêutica, embora nós fomos os últimos a serem avisados. O Senad vai pensar em uma supervisão clínica, institucional, como nós do CAPES temos. Vocês vão em loco ver o que está acontecendo? Quem vai se responsabilizar pelas violações de direitos humanos que acontecem, sim, nas melhores comunidades terapêuticas do Brasil? Bom dia, o meu nome é Kelly, eu sou psicóloga de Belo Horizonte e trabalho na rede de saúde mental de lá. Depois de um bom tempo, agora nós temos o segundo CAPES AD e também temos, a minha pergunta, vou ser bem objetiva, eu teria várias perguntas para fazer, mas é para você, doutor Maximiliano. I'm sorry. Bem, nós estamos lá com a iminência de um estudo que vai ser financiado pela Senad, do professor, vou citar o nome porque é público, né? Do professor Frederico Laranjeira, Frederico de Belo Horizonte, que está se propondo, a partir de um recurso muito grande que a Senad vai liberar, de R$800 mil, a fazer um estudo dessa rede que está ainda sendo montada, né, na cidade de Belo Horizonte. Com a proposta de avaliar essa rede e com a proposta também de criar novos fluxos, já claramente englobando as comunidades terapêuticas. A minha pergunta é o seguinte: a Senad vai mesmo autorizar uma pesquisa que se propõe a avaliar uma rede que ainda está sendo montada com um possível gabarito que não é o correspondente à prova que está sendo feita? Quer dizer, avaliar uma prova com um gabarito outro de uma pessoa que tem uma ideologia já francamente favorável às comunidades terapêuticas, onde possivelmente a rede pública, efetivamente pública, vai levar pau nessa avaliação. Né? Eu queria saber se esse dinheiro todo vai ser realmente colocado nessa pesquisa, já estou concluindo, e ainda mais o agravante que essa pesquisa que a gente teve acesso, ela inclui os ACS, são os agentes comunitários de saúde, como pesquisadores. Com todo o dinheiro, ela ainda vai colocar os agentes como pesquisadores. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Maurício Ribeiro, de São Paulo. Secretário, são os ossos do ofício. Eu teria um monte de perguntas, mas eu quero objetivamente saber de duas questões. Fico relativamente tranquilizado, com o discurso de Vossa Excelência, com a posição de Vossa Excelência aqui, dele depreendo que a sua posição é contrária ao PL 37 de 2013, porque senão seria absolutamente incompatível com as proposições aqui apresentadas. Essa é uma primeira questão. Com relação aos recursos, e eu gostaria de saber de Vossa Excelência, como já perguntou o Toffoli, a posição com relação ao PL. É necessário uma tomada de posição, porque ele vai subverter toda a política que vem sendo construída com muito custo, ainda incipiente, mas toda a política nacional de drogas, a partir de 2006, vai ser
desconstruída a partir da aprovação desse PL. Muito bem. Segunda questão, os recursos do plano CRAC. Dos 4 bilhões anunciados, até agora empenhados, foram mais da metade, ou pelo menos metade desse montante, para a segurança pública. Repressão. Compra de tasers, monitoramentos, mais da metade já foi destinado à repressão. Outro tanto foi destinado já, com liberações, inclusive, anteriores, não estou aqui fazendo qualquer tipo de incriminação, são anteriores, inclusive, à posse de Vossa Excelência, mas liberados liminarmente, a toque de caixa, às comunidades terapêuticas, sem qualquer tipo de exigência, sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de adequação e sem que fosse necessário que esse dispositivo de saúde, que eu não nego, entendo, mas ele tem que se integrar à rede e se submeter à supervisão dos CAPs. Mas sem que nada disso fosse feito, parte desses 4 bilhões também já foram disponibilizados para essa categoria. E com o PL, isso vai ainda ser infinitamente agravado. Que recursos irão sobrar para toda essa carta de princípios que o senhor aqui preconiza e com as quais nós estamos acordando? Muito obrigado. Aqui. Meu nome é Adriano, eu sou educador social. Primeiro, Dartil, com todo respeito, o secretário falou que faltam serviços. Eu penso também que é um problema da academia, sabe? Porque as pesquisas, os dados levantados têm produzido pouquíssimas ações. Não quero generalizar, quero ressaltar a importância de algumas, mas penso que temos que se preocupar menos com os títulos e prestígio que esses dados nos proporcionam e fazer pesquisas que visem, produzam e fomentem ações concretas que mudem de alguma forma a realidade dos nossos atendidos. Agora para o doutor, é o seguinte, fala de crack e o pós-crack. Política de inclusão social, sabe? Porque acabou a droga, mas... E agora, José? Situação de rua, falta de moradia, falta de emprego. E agora, José? Dartil ainda. Uma proposta para que venha se ter um seminário que discuta, fomente e promova ações concretas de prevenção e tratamento dos diversos tipos, sabe? Que discuta inclusão social, moradia, capacitação, política de acompanhamento, porque tem que falar de política de acompanhamento, porque a tendência é ser assistencialista, só porque essas coisas têm tudo a ver com droga também. Veja, mais 3 pessoas levantaram a mão, e eu só gostaria de dizer o seguinte, se a gente gastar todo o nosso tempo com pergunta, a gente não tem resposta, tá? Então, tem aqui... Eu acho que nós vamos encerrar... Eu sou Leila Trindade, sou gerente estadual do Piauí, do qual você estará lá na próxima semana. E você pontuou na sua fala que recebe muitas reclamações da falta de qualidade nos nossos serviços, nos nossos dispositivos, e da regulação que é falha, de fato. E eu acho até que isso deve ser repensado até para financiamento, já que o nosso governo tem muito recurso. Isso é a prova de tantos financiamentos que está acontecendo. E aí, quando você pontua isso, me vem uma preocupação, porque tanto financiamento para um dispositivo como a comunidade terapêutica, que tem tanta coerção. E me parece que elas não estão sendo visitadas, porque lá no meu estado são 27 comunidades terapêuticas, e quando você me trouxe essa questão do CAPES, não tem matriciamento com os CAPES. Estou falando da minha realidade.
Tanto que, como gerente estadual daquele estado, eu nunca consegui fechar um convênio com nenhuma destas comunidades. E você, de Brasília, já conseguiu fechar 2 convênios. Um de R$730 mil e outro de R$83 mil. Portanto, na próxima semana, me ajude a fechar algum convênio com a Secretaria do Estado do Piauí. Muito obrigada. Tem uma questão ali. As últimas, são últimas 3, tá? Você é a última, Celi. Tem ali. Levanta a mão, por favor. É ele. Obrigado. Propriamente não é uma pergunta, é um comentário que eu quero compartilhar com todo mundo, e vai de encontro com a apresentação do Artil também, que trouxe um contexto histórico, mas um histórico legislativo eu queria só compartilhar rapidamente, que a primeira lei que recepcionou tratados internacionais, ou pelo menos a mais importante, no Brasil, é de 38. Nessa época, a lei foi firmada pelo Getúlio Vargas, né, numa ditadura militar. A segunda convenção é de 61, foi recepcionada e firmada em 64 pelo Castelo Branco. A lei que a gente tinha até agora, até 2006, é de 76 e foi firmada pelo Geisel. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser trazido em conversas normais, né, para, primeiramente, entender o pensamento conservador das pessoas e fazer com que elas compreendam, porque geralmente, por mais conservadora que a pessoa seja, ela não vai achar legal ditadura. Então, eu acho que só é um argumento a mais. Obrigado. Tem um rapaz de óculos ali e a última Celi. Sou Fernando Monteiro, psiquiatra Porto Alegre, trabalho numa emergência psiquiátrica e na unidade Álvaro Alvim, ambulatório da unidade Álvaro Alvim, que a Senad tem uma grande participação na construção. Eu trabalho num lugar onde temos grupo de acolhimento, temos oficina, temos grupos de prevenção de recaída, grupos de acompanhamento, psicoterapia, grupo de nutrição, e isto não é um CAPS, isso é um ambulatório. Então, assim, a pergunta é para a Senad e para o Ticanori, que deveria estar aí, mas alguém possa pensar junto. Os CAPs não dão conta. Tá? Na nossa RAPS não tem o ambulatório. Tem uma portaria de 92 a 224 que consta lá que ambulatório é tudo isso que eu faço hoje e que o Ministério não banca. Tem uma portaria de 2002, a 336, que capsizou, né, começa a dar grana para os CAPs. Os CAPs existem desde de 80, né, em 1987, no 85, aqui, 87. Bom, eu queria... Bom, e falando com o Ministério da Saúde, eles não vão dar grana para ambulatório. Se pensa, e a colega falou ali, que tu sai do ambulatório, tu sai de uma internação e vai direto para o CAPS, e do CAPS tu vai para a rede básica, onde tem matriciamento, e isso não existe. Né? A minha proposta, e é uma proposta bem objetiva, é assim, ó, por que a Senad, em vez de dar dinheiro para as comunidades terapêuticas, não monta uma portaria para montar ambulatórios, com toda uma equipe multiprofissional, e que retire do CAPS os não intensivos e os semi-intensivos, e deixe nos CAPS somente os intensivos, que funcione 24 horas. Era isso. Obrigada. Celi. A última. Senão não dá tempo para responder. Eu tenho uma pergunta para a Paula, que eu queria um esclarecimento daquilo que você falou, que o Brasil tem 1 ano para mudar a política de drogas, fazer alguma coisa, senão alguém o fará. Eu não entendi. E achei interessante, Portugal ofereceu apoio, achei muito interessante. Outra coisa, sobre pesquisa com substância ilícita, eu vi uma palestra do Dartil, onde ele disse que da dificuldade de conseguir, né, substância para fazer pesquisa. Eu queria saber se a Senad, a posição da Senad com relação a isso, porque a censura à pesquisa é muito grave. Isso precisa mudar. E outra coisa, a conquista no Brasil, me parece, que é cumprir a lei. Se cumprir a lei antimanicomial, o nosso programa de drogas vira o da Holanda, né? É só isso. Pessoal, sinto muito, nós temos até 1 hora, temos mais 11 minutos, senão ninguém tem tempo de responder. Né?
Veja, a gente acabou de combinar aqui, eu vou passar para a mesa e o Vitor fala por último, tá? Então, é o seguinte, vamos fazer assim, eu queria aproveitar as perguntas que foram feitas ao Dartil e à Paula sobre um ano de ações concretas e colocar em sua mesa que brevemente dissesse, praticamente, ações concretas, o que podem ser feito. Paula? Sim, aquilo que eu queria dizer é que vocês têm um calendário apertado e o calendário tem a ver com todos estes eventos que estão marcados. Foi um bocadinho aquilo que aconteceu connosco em Portugal. O Casal Ventoso era na colina de Lisboa e nós tínhamos uma série de eventos. E há um relógio que anda, com todo o respeito que os políticos e que os governantes me possam ter da minha parte, uns mais do que outros, que é facto é que eles têm uma agenda política. E nós podemos entrar ou em contravapor, lutando por aquilo que é o ótimo, ou apresentar respostas. Quando nós apresentámos a questão do Casal Ventoso, da política de redução de danos, nós sabíamos que havia um calendário político. E o que nós fizemos foi, desculpem-me aqui a minha ousadia e simplicidade, ser espertos. Ok, sim senhora, vocês têm eventos, há dinheiro, nós resolvemos, não precisa de... Nós vamos lá pôr um gabinete de apoio, vamos pôr uma equipa de rua. Quanto é que custa uma clínica de desintoxicação? Custa 600 € numa semana. Nós fazemos mais barato e fazemos com mais qualidade e com mais respeito pelos nossos utilizadores. Fomos negociar isto com o Governo. Apresentámos uma proposta concreta, com números, com orçamentos. Quando eu falava da urgência da atuação, tem a ver com isto. Apresentem uma proposta coerente. Se calhar não resulta, mas pelo menos a parte está feita. Negociar números, quanto é que custa fazer. A disponibilidade, quer dizer, eu não represento o governo português, mas acredito que há muita gente em Portugal e eu, enquanto na área da comunicação, posso ajudar naquilo que foi a nossa experiência, documentos, sistematizar ideias por e-mail, tudo bem, eu estarei disponível, mas eu não estou aqui, não consigo dizer que Portugal ajuda de facto. Doutor Oscar, Mas ajuda, não sou representante do governo. o senhor gostaria de falar sobre pragmatismo também? Independientemente que no percibí ninguna pregunta que estuviera destinada a nuestra ponencia, quiero señalar que las preocupaciones que han tenido los que han opinado desde ese lado tienen una orientación que también nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestras prácticas de gobierno. Yo entendí críticas a las políticas de transferencia de recursos a clínicas de tratamiento o comunidades terapéuticas y fundamentalmente críticas a la forma de fiscalización previa, es decir, a las condiciones para tener abierta una clínica y las fiscalizaciones posteriores, o sea, el funcionamiento. Estos mismos problemas estamos tratando en Uruguay. Es decir, que existe una interesante dialéctica entre lo que opina la sociedad civil y lo que estamos haciendo en los gobiernos. En tanto, los gobiernos somos otra cosa más que lo que ustedes han depositado en quienes estamos trabajando. Y uno de los elementos que creo que podemos resumir como más importante de esta ida y vuelta tiene que ver con poner el tema drogas en la agenda política. Un tema que a veces, si se mide en votos, resta, porque la gente tiene miedo a innovar, pero creo que la sociedad civil está demandando, por suerte, oportunamente, está demandando que el tema sea patrimonio de todos y por lo tanto también la responsabilidad de todos. Salgo fortalecido de este encuentro, pienso trasladar a mi país una serie de apuntes que he ido logrando y, como esto es despedida también, felicitar a la organización por el cuidadoso tratamiento de los temas. Nos ha permitido incursionar en temas de política internacional sin miedo, es decir, que nos sentimos cómodos y de esa manera también podemos eliminar la autocensura, que creo que es la peor de todas las censuras. Obrigada. Edward. Bom, como antropólogo, não é, eu estou preocupado com uma mudança cultural
que nós precisamos questionar, nos contrapor à estereotipagem e ao preconceito que são promovidos pelos meios de comunicação que insistem em retratar as pessoas usuárias de drogas como objetos, como zumbis, como pessoas subordinadas a uma coisa. Então, é preciso que nós mostremos os usuários como pessoas que devem ter os direitos que todos temos, digamos, pessoas normais. Para fazer isso, uma coisa que é preciso fazer é dar voz ao usuário. Aqui, nesse congresso, ontem, a gente teve uma mesa onde houve vários representantes de movimentos de usuários. Acho que isso deve virar uma prática comum, e eu até defendia uma mesa em que fosse quase exclusivamente isso, para ser uma coisa bem contundente, para que se mostrasse que usuários podem falar e têm coisas para dizer. E nisso daí, eu acho interessante também que a gente saísse do armário. Né? A gente pode ajudar isso, mostrar que pessoas que têm prestígio na sociedade também fazem uso de substâncias que atualmente são ilícitas, mas a gente deve lembrar que o uso não é mais ilícito. Então, podemos ter um pouco de coragem e falar. E eu acho que isso é muito importante para ajudar a mudar o conceito que se tem sobre usuários. Lembramos, o proibicionismo tem servido para o controle das populações. E eu receio que, perante as crises que vivemos, e aqui no Brasil, especialmente na Europa, que se está mostrando, caminhando para uma direita, uma extrema-direita, então eu tenho medo. Será que realmente vai haver essa liberação quando a guerra às drogas é uma importante maneira de controle? Obrigada, Dartil. Antes do Dartil falar, alguém perdeu um celular, e é um celular Samsung e está aqui na mesa. Tá? Não é o meu. O meu ficou perdido para sempre. Dartil. Foram duas perguntas. 4 pessoas fizeram perguntas, mas algumas delas se sobrepõem. Então, são 2 perguntas. Eu queria agradecer o Adriano pela provocação dele, né? Quando ele critica a academia, eu acho uma crítica importante. Talvez porque, para mim, a carapuça não sirva, né? Eu sou da academia, mas eu acho que eu não me identifico com essas coisas que você está falando. E eu acho que aqui, eu estou vendo aqui na plateia um monte de gente da academia, colegas meus, que também certamente não se identificam com isso. Então, isso torna mais fácil da gente discutir. Mas eu acho que, frequentemente, as políticas públicas são pautadas em opiniões, em supostas pesquisas, em supostas posições de pessoas que não conhecem o campo, que não sabem de onde vem. E eu acho que, por exemplo, todo o meu trabalho que eu tenho desenvolvendo no PROAD, quer dizer, não é uma coisa de autopromoção, estou só exemplificando através do meu trabalho, eu tenho tentado fazer a partir de uma prática clínica, a partir de um serviço que eu montei de assistência à dependência há 26 anos atrás. Eu tenho um trabalho atualmente, eu estou na academia, eu tenho uma posição científica, eu publico, mas eu tenho uma preocupação de ir à Cracolândia, de subsidiar a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Algumas coisas eu consegui, através da minha presença nessa secretaria, nessa gestão atual do Haddad. Uma delas foi a criação desse espaço de convivência, de braços abertos, em alternativa a um ambulatório, uma coisa mais medicalizada. E a outra coisa, a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo rompeu todos os contratos com comunidades terapêuticas. Então, essa é uma outra questão que eu considero uma vitória a partir da nossa intervenção. Então, eu acho que a gente tem que usar essa expertise nossa, inclusive essa influência, para causar esse tipo de modificação social. Agora, o que eu acho que existe é que as pessoas se pautam muito em opiniões pouco abalizadas de pessoas que, na verdade, ficam do alto de uma academia, numa cúpula, tendo ideia, sabe lá de onde, publicando coisas, sabe lá onde, e, na verdade, se enriquecendo através de suas clínicas particulares e pouco se lixando para a população brasileira. Eu acho que foi um alerta importante. A outra questão que eu queria levantar, uma questão levantada pelo Renato,
e depois foi retomada pela CELI, que é a questão do uso de substâncias psicoterapêuticas em pesquisas. Tem 3 teses que eu comecei a orientar, que envolviam substâncias ilícitas na Unifesp, 2 envolviam maconha e a outra envolvia cocaína. Bom, a burocracia, em termos de Anvisa, para eu conseguir a liberação, foi de tal ordem que os 3 desistiram e foram trabalhar com álcool. Por quê? Porque eu ficava preso na burocracia, né? Então, para eu conseguir fazer um estudo científico, estudando determinada característica daquela substância psicoativa, eu não consigo, eu preciso de anos, 2 anos de mestrado não dá, 4 de doutorado não dá. Agora, se em São Paulo eu quiser cocaína ou maconha para consumo próprio, eu pego meu celular e em 10 minutos eu tenho delivery na minha porta, em qualquer lugar de São Paulo. A gente sabe disso. Ou seja, a droga está liberada para consumo ilícito. Se eu quiser fazer pesquisa séria, eu não consigo. E pegando a carona disso, eu gostaria de falar da cannabis medicinal. A gente tem 40 anos de literatura em cannabis medicinal. Os últimos 20 anos são mais produtivos ainda. Livros de pessoas no mundo inteiro, autoridades científicas. Tem muita evidência científica. Só no meu serviço, do PROAD, a gente tem 3 trabalhos publicados em revista internacional sobre uso terapêutico de maconha, de revista de prestígio. Apesar de toda a evidência científica, a gente ainda encontra uma enorme resistência. A gente não consegue que as pessoas que precisam que poderiam se beneficiar de um uso terapêutico de maconha tenham acesso à cannabis medicinal. Apesar de tudo que acontece no mundo. A gente vê, eu fico muito preocupado, por exemplo, vendo os Estados Unidos, além dos 2 estados que legalizaram, existem 19 estados que liberaram o uso medicinal de maconha. E a gente vê o que está acontecendo no Brasil, parece que a gente está na contramão da história. E aí eu acho que isso tem a ver, sim, com a dificuldade de a gente basear uma política numa evidência científica, e evidência científica tem de sobra para canabinoides e cannabis medicinal, por conta de uma visão retrógrada, de uma revisão preconceituosa, e que é daí que eu acho que o Edward tem toda a razão quando ele fala da ingerência da mentalidade religiosa, e que, na verdade, é um Estado laico que não deveria se deixar influenciar politicamente por uma opinião que não tem embalizamento científico, que é a opinião religiosa. Obrigado, Beatriz. Bom, além de todos os desafios e propostas, para o Vitor, e agora ele tem o desafio de responder a tudo isso nos próximos 5 minutos. Eu adoraria que ele falasse a tarde inteira. 5 minutos, 5 minutos, vamos lá. Bem, eu vou deixar o tema comunidades terapêuticas aqui para o final e responder as questões colocadas como um todo. Álcool entre adolescentes, que é o tema que nós estamos querendo provocar e iniciar uma campanha fortemente no ano que vem. Bem, Copa do Mundo. Eu tenho ouvido, visto e lido que as próprias cervejarias querem também fazer os alertas no tocante ao uso precoce. Vamos tirar a prova dos 9. Vamos ver se isso é verdade. Não é? Mas não, evidente que, independentemente do que tenha havido na Copa do Mundo, nós vamos sim fazer desta campanha, acreditamos de como é correto isso. Não é? Como eu disse, vamos tirar essa prova dos 9. Acho evidente que pode haver alguma resistência, mas já estamos muito convictos da realização dessa pesquisa e queremos desta campanha, e queremos realizá-la inclusive nos estádios durante os Jogos da Copa do Mundo, também nos estádios, fazendo essas provocações. Claro que a campanha quanto ao uso abusivo do álcool, ela tem que ser ampla, não só entre adolescentes, mas especialmente no tocante aos adolescentes, ao uso precoce, acho que falta, de fato, uma campanha articulada em nível nacional, e é o que nós queremos fazer, contando, sem dúvida, com a participação dos parceiros, dos nossos CRRs. A Brand, certamente, tenho certeza que vai ter interesse, e a gente pode envolvê-los neste processo. O uso medicinal da maconha e as pesquisas, de uma forma geral,
Eu também acho que nós estamos muito tímidos nessas ações, muito tímidos. Eu dou alguns exemplos. Nós recebemos na Senad pedidos de universidades públicas brasileiras para a cessão de pequenas quantidades de drogas para as suas pesquisas e até mesmo para o uso dessas substâncias dentro das faculdades de saúde, para análise molecular das substâncias. Eu fico imaginando como é possível, né, estudar numa faculdade de medicina, numa faculdade de farmácia, numa faculdade de biologia e tantas outras, a análise dessas substâncias sem o conhecimento técnico do seu componente molecular e assim por diante. Então, é muito lamentável que sequer as universidades tenham conseguido acesso a essas drogas. Em vista destas demandas que têm acontecido, nós marcamos uma audiência com a Anvisa para agora novembro, pedindo à Anvisa uma análise mais cuidadosa e mais ágil desses pedidos que têm sido formulados pelas universidades brasileiras de uma forma geral. O uso medicinal da maconha e as pesquisas, a meu ver, devem ser estimulados, intensificados. O Renato Malcher tem tratado muitíssimo disso. A cada vez que eu encontro o Renato, ele tem falado disso, e acho que temos que avançar. Há muita timidez no país em relação a este tema. O curso Fé na Prevenção, a Senad tem 7 cursos. Esses cursos começaram lá atrás com 5, 10 mil alunos. Hoje todos eles têm 40, 50, 70, 100 mil alunos. O curso Fé na Prevenção é um curso realizado em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp. Acho que é nosso dever capacitar todos os profissionais que trabalham voluntária ou involuntariamente com este tema. Os profissionais e os voluntários que professam a sua religiosidade, nós gostaríamos muitíssimo que fossem também capacitados, que tivessem uma abordagem técnica, né, que conhecessem a ciência, que soubessem quais são os serviços existentes no país, que trabalhassem fundamentalmente também com este componente técnico tão fundamental na abordagem aos usuários e a quem procuram os serviços. Então, por isso a razão de ter na grade da Senad também o curso Fé na Prevenção. Insisto, um curso feito com uma universidade pública, a mesma universidade, a mesma Unifesp, que faz o curso Fé na Prevenção, faz também o curso para profissionais da saúde e da assistência social, que é o Supera. Depois temos, enfim, vários cursos, são 7, como eu mencionei. A questão de Belo Horizonte foi aqui trazida. Belo Horizonte apenas nos procurou, estiveram na Senad o secretário de governo e o professor Frederico, que é o nosso representante do CRR da Universidade Federal de Belo Horizonte. Nós recebemos, disseram que vão formular uma proposta à Senad. Essa proposta não chegou, sequer conheci o custo aqui hoje mencionado de R$800 mil. Estamos no início. Quando fomos procurados, vamos analisar com calma, saber. A ideia é que o CRR, a Federal de Belo Horizonte, fizesse uma análise de quais são os serviços ofertados para o tratamento de álcool e outras drogas no município de Belo Horizonte e ajudasse a definir o fluxo desse atendimento. À primeira vista, de uma forma imparcial, achei bastante interessante a proposta e vamos esperar a sua chegada, a estimativa de custo e verificar se é possível a Senad ajudar neste financiamento. Em relação à política de reinserção social, é um espaço no país também pouco explorado. Tenho dito que o país tem debatido muito a porta de entrada num sistema de cuidado, atenção e tratamento e desenvolvido pouco as ações relativas a esta porta de saída, com pessoas que conseguiram seu processo de recuperação, quer pelos processos que pregam abstinência, quer pelas políticas de redução de danos, pessoas que conseguem sim se inserir no mercado de trabalho, vagas nas ações de educação, nos cursos, e de fato há muito por fazer, Eu acho que de todas as áreas a reinserção social é uma das áreas mais deficitárias no país. Em relação ao programa CRAC propriamente, Maurides, são 4 bilhões previstos, tá certo? O eixo saúde, só o eixo saúde no programa são 1.8 bi, né? Os investimentos na área de segurança têm acontecido na medida em que as solicitações são ofertadas para que todos compreendam como funciona o programa CRAC.
a uma rede de serviços dentro do eixo cuidado, esses serviços de saúde e de assistência social. O eixo segurança tem uma oferta de produtos e também comunidades terapêuticas estão dentro do eixo cuidado do programa CRAC e as capacitações, fundamentalmente, a cargo da Senad. No eixo cuidado, no que toca às ações de saúde e assistência social, os serviços são ofertados com contrapartida dos municípios. Os municípios têm que lançar as suas propostas. Muitos municípios, lamentavelmente, não lançam de forma incompleta, manifestam o desejo de ter os seus equipamentos, mas não lançam mão de uma contrapartida financeira para a instalação desses equipamentos. O carro-chefe do eixo cuidado são os CAPs. Nós tivemos, desde a instalação do programa, mais de 100 CAPs instalados no país, CAPs AD instalados no país, já 80 CAPs AD3 com funcionamento 24 horas. Antes do início do programa, nós tínhamos 2 CAPs 3 no país, funcionando 24 horas. Desde então, mais de 80 instalados no país. O programa depende fundamentalmente do gestor local, especialmente das prefeituras. O governo federal hoje, de custeio, vou tomar como exemplo o CAPS. O Ticanori não está aqui, mas apresenta este dado. De custeio, o programa CRAC oferece R$ 104 mil mês para custeio de cada CAPS instalados no país. Então, é evidente que se uma prefeitura conseguir montar este equipamento, e muitas conseguem, com o total de volume mensal de custeio, o CAPS será autossustentável com os recursos federais, podendo seguir adiante. Naqueles municípios em que o custo é maior, e sabemos que muitos desses CAPS estão terceirizados, quando o custo é maior, tem que haver a contrapartida do município. Então, a lógica, e lamentavelmente, quem tem menos buscado recursos dentro do programa CRAC, justamente a área de saúde, o que é muito lamentável e, repito, depende da decisão da gestão local. Os serviços, os recursos estão sendo ofertados, depende fundamentalmente da disposição dos governos locais. Em relação ao Piauí, nós temos conversado muitíssimo com o Estado, com a coordenação de política de drogas, professora Zita, também com a comunidade local. Já estivemos lá, estaremos novamente em breve no Estado, e no tocante às comunidades terapêuticas, voltamos a falar um pouquinho mais. O nosso amigo psiquiatra aqui, do Álvaro Alvim, lá em Porto Alegre, já estive algumas vezes no Álvaro Alvim, para que todos compreendam. A Senad tem tentado, eu vou falar dos recursos da Senad com absoluta transparência, nós temos investido em capacitações, temos investido também em pesquisas e queremos investir muito mais. Não é? Nós temos em Porto Alegre um centro colaborador que tem feito internação, tratamento ambulatorial, pesquisa, nesta unidade chamado Alva do Alvim. O investimento da Senad ali foi algo em torno de 9 milhões nesta unidade, pensando em congregar pesquisa, conhecimento e cuidado no mesmo local, e assistência no mesmo local. Agora nós estamos iniciando um mestrado para 8 vagas dentro do nosso centro colaborador, em absoluta parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós temos esta projeção para criarmos ao menos um centro colaborador em cada região do país. Pelo menos um em cada região do país. Na região sudeste já há disposição, já temos um contrato firmado com a USP para a criação de um centro desse em São Paulo. Estamos fazendo essa tratativa com o Rio de Janeiro, com o professor Marcelo Cruz, com vistas a também instalarmos um equipamento desse no Rio de Janeiro. Gostaríamos muitíssimo que tivéssemos também esse equipamento aqui na região Nordeste. Estamos à disposição para conversar com os nossos parceiros para que possamos também levar isso, assim como também para a região de Centro-Oeste, pensamos em Brasília, em algo semelhante. Para não me alongar, eu vou falar dos recursos da Senad e comunidades terapêuticas e encerro. A Senad, durante a década passada, ela sobreviveu com um orçamento anual da ordem de 20 milhões ano. Lá atrás, no início dos anos 2000, a Senad dispunha de 15 milhões ano,
e assim começaram os cursos com poucas vagas, poucas ofertas de serviços, pouca ajuda na área de pesquisa, até que finalmente, em 2010, justamente em razão do plano de enfrentamento ao crack, lançado ainda no governo Lula, a Senad, pela primeira vez, recebeu um aporte à época de 100 milhões de reais para investimento, fundamentalmente em pesquisas e capacitações. Esses 100 milhões de reais foram utilizados para, fundamentalmente, os 2 centros colaboradores mencionados, para toda a ação dos centros regionais de referências e para a ampliação das capacitações. No ano seguinte, em 2012, aliás, isso foi no final de 2011, em 2012, no ano passado, a Senad voltou a ter um orçamento aí da casa de 100 milhões, muito acima do que vinha tendo nos anos anteriores. Com a presença das emendas parlamentares, que é uma realidade hoje também da Senad, nós temos recebido aportes vultosos de emendas parlamentares. Temos que analisar a viabilidade técnica, quem é o beneficiário. Até hoje a Senad não executou nenhuma emenda em que o beneficiário era uma entidade privada. Todas as emendas executadas até hoje, os beneficiários eram órgãos públicos. Não é? O orçamento da Senad para 2013, 370 milhões de reais. Vivíamos uma década passada, ano a ano, com 15, 20 milhões. Os 370 milhões, como que se compõem? 145 emendas parlamentares, 130 milhões comunidades terapêuticas, 90 milhões as capacitações e os custeios dos nossos projetos. Em resumo, este é o orçamento da Senad. Dos 145 milhões de emendas, nós temos até o momento só 15 milhões liberados, nós estamos com todos esses recursos já empenhados, e em relação ao total, congregando os 90 mais os 130 de comunidades terapêuticas, nós devemos ter liberado aí em torno de 170 milhões para essa fonte de custeio. Os 130 milhões de comunidades terapêuticas, isso é muito importante, eu tenho ouvido muitíssimo este conceito de que o dinheiro saiu da saúde e aportou na Senad. Não é verdade, dinheiro novo, veio dentro do programa CRAC. O SUS tem um custo anual de 80 bilhões de reais, é pouco. O programa CRAC, 4 bilhões. O eixo saúde dentro do programa CRAC, 1 bi e 800. Dos quais não. Além desse 1 bi e 800, tem 130 milhões aportado dentro da Senad para o financiamento das vagas em comunidades terapêuticas. Em relação a este serviço propriamente, eu cheguei na Senad em abril deste ano. Nunca tinha entrado na minha vida dentro de uma comunidade terapêutica. Já tinha entrado em CAPS, já tinha entrado em unidades de internação, especialmente no estado do qual sou originário, que é São Paulo. Acompanhava de perto, por ocasião, em 2012, quando houve aquela ação na Cracolândia de São Paulo, sou defensor público, nós instalamos uma van dentro da Cracolândia, nos instalamos ali ficamos durante todo o período de crise, em que os policiais militares acossavam os usuários de crack sediados no bairro da Luz, em São Paulo. Com a nossa equipe multidisciplinar de profissionais da própria Defensoria Pública, em parceria com os profissionais da saúde, fazíamos encaminhamentos para os CAPs ali da região central. Visitei pessoalmente vários desses CAPs, assim como também algumas unidades de internação para os quais parte desses pacientes eram encaminhada. Eu nunca tinha entrado na minha vida dentro de uma comunidade terapêutica. Desde então, em que assumi a Senad, em que este projeto estava em curso, o primeiro edital já com suas vagas encerradas, eu tenho visitado dezenas de comunidades terapêuticas. Continuo visitando tantos outros equipamentos, mas tenho visitado dezenas de comunidades terapêuticas. E digo a vocês, tenho me surpreendido positivamente com a oferta de serviços que tem acontecido no âmbito destas entidades. Preocupa-me muitíssimo, como toda a Senad, como todo o governo federal, como toda a política do programa CRAC, que o serviço ofertado seja um serviço com qualidade e com respeito às balizas dos direitos humanos. A Senad, que agora já tem 141 contratos com comunidades terapêuticas, hoje estão sendo geradas, em razão deste programa, em razão dos serviços que foram contratados nos últimos meses, estão sendo ofertadas aproximadamente 3.100 vagas dentro
desta oferta de serviço suplementar em todo o país. Observe que, ainda assim, é uma ação tímida, perto de todos os serviços da rede pública, que é o carro-chefe do programa, que deve ser assim, e assim será. A ação do programa CRAC, a ação do governo federal no eixo cuidado, são ações realizadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por meio de equipamentos públicos, e assim tem sido e assim será. A atuação em comunidades terapêuticas é uma rede suplementar que deve ser fiscalizada, será pela Senad, serão pelos parceiros. Cada contrato de comunidade terapêutica, 10 ofícios são expedidos. São expedidos ofícios aos órgãos públicos que fazem o controle de gestão de recurso e aos órgãos públicos que fazem controle de qualidade de vaga. Todos os contratos são expedidos ofícios ao prefeito municipal, à Secretaria de Saúde do município, ao Estado, ao Conselho Estadual, ao Conselho Municipal, ao Ministério Público, à Controladoria Geral da União, à Defensoria Pública, ao Conselho Tutelar, à Câmara Municipal, e ainda escapou aqui mais um órgão, nós são 10 ofícios expedidos. Qual é a proposta que nós estamos construindo neste momento? Chamamos todos os gestores estaduais que trabalham com a política de drogas e fizemos uma provocação. A portaria já está publicada há cerca de 20 dias. Nós queremos que estas vagas patrocinadas pela Senad sejam alocadas na rede estadual local, com os encaminhamentos feitos por meio dos CAPSs, e com a fiscalização estadual também sendo realizada. A Senad tem uma equipe de fiscais que está rodando o país, fiscalizando os contratos já com um protocolo de fiscalização, com fotografias sendo tiradas. Nós colocaremos todas essas fotografias em ambiente web para que todos acompanhem como tem sido feito este serviço. Nós queremos dar luz, absoluta transparência a esses serviços. Onde houver violação de direitos humanos, onde houver um serviço como esse, contratado pela Senad, que esteja funcionando com portas fechadas, basta nos oficiar, nós instauraremos um procedimento para apuração de infração ao contrato e, se a violação evidenciar maus tratos, tortura, nós seremos os primeiros a denunciar ao Ministério Público e tomaremos as providências, sim. Não é? Vocês, poucos aqui talvez conhecem a minha história. Há 20 anos que eu sou defensor público, trabalho desde então com política de direitos humanos. Nós não pactuaremos com qualquer violação de direitos. Não pactuaremos com pessoas segregadas. A primeira denúncia que nos chegar, nós tomaremos todas as providências no campo legal, no campo penal, no campo contratual, para que as providências sejam adotadas. Não é? O país precisa da oferta de serviços. Esse serviço existe e de forma desregulamentada, à margem. Não é? É importante regulamentar este serviço, colocá-lo em rede, e a partir dos serviços de saúde e dos serviços de assistência social que existem patrocinados com recursos públicos e por meio das redes públicas. A partir desses serviços e por meio de uma rede suplementar, nós queremos ampliar a oferta de serviços, especialmente para quem necessita deste tipo de serviço, em que se oferta muito mais apoio social do que propriamente um processo terapêutico como é realizado um CAPS. Então, para aquele público, para aquele componente, nós faremos esta rede suplementar. A Senad está absolutamente à disposição, o nosso e-mail está inteiramente à disposição para receber sugestões e críticas. Eu encerro, Silvia, e quero aproveitar para agradecer muitíssimo ao convite de ter estado aqui e parabenizar, sei que não vou ter outra oportunidade aqui, parabenizar o Marcelo pelos 2 anos e meio na condução da Brand e desejar a Fátima muito sucesso na condução desta associação, que tem sido uma direção para a política de drogas deste país. A Senad terá muita satisfação em continuar dialogando intensamente com a Brand, com todos os seus profissionais aqui presentes e todos os profissionais que estão que têm a Brand como um referencial,
patrocinando as ações, intensificando esse diálogo. Então, desejo muito sucesso a Fátima e toda a equipe que está agora, deve assumir agora a direção da Abrand. Muito obrigado e continuo à disposição de todos. Antes da gente finalizar, não, mas não posso. Oi? Posso? Tá? Antes de finalizar, o presidente que encerra a sua gestão, doutor Marcelo Sodelli, pediu a palavra e jurou que é por 1 minuto. Gente, acho que seguindo um pouco o que a gente conversou ontem sobre a questão da Abrand ter realmente mais um espírito político, acho que a gente não poderia perder a chance aqui de entregar em mãos para o Vitor duas moções que a gente conseguiu fazer de ontem para hoje. Tá? Eu queria ler rapidamente o que nós conseguimos escrever e ver se vocês concordam, e aí eu vou entregar em mãos para o nosso secretário. Então, moção de apoio à pesquisa com cannabis medicinal. Os participantes do 4º Congresso Internacional da Abrand, realizado em Salvador, vêm instar os órgãos governamentais, a Senad e a Anvisa, nas suas respectivas áreas de atuação, a incentivar, fomentar, financiar e, especialmente, autorizar a realização de pesquisas e tratamentos com o uso de substâncias psicoativas, incluindo drogas hoje consideradas ilícitas, reconhecendo as inegáveis evidências apontadas em pesquisas e experimentos internacionais, cumprindo o que dispõe o artigo 2, parágrafo único, da Lei 11.343/06, bem como repudiar qualquer tipo de censura, punição ou discriminação em relação aos pesquisadores que realizem ou pretendam realizar esse tipo de tratamento ou investigação. Concordam? E a outra moção é um pouquinho mais longa, mas acho que vale a pena eu ler. Mas é rápido. Os participantes do 4º Congresso Nacional da Abrand vêm repudiar a forma como tem sido tratado o problema social do crack e reivindicar o estudo, a discussão e a implementação de políticas públicas integrais e intersetoriais voltadas prioritariamente aos grupos sociais mais fragilizados e hoje tratados entre o limite da violência e do extermínio social. A palavra epidemia, que tem uma história ligada à ideia de tragédia, insegurança e pânico, vem sendo propalada no Brasil de maneira pouco cuidadosa, sem base em argumentos científicos, quando se afirma de forma equivocada a existência de uma suposta epidemia do crack. Na última grande epidemia mundial, a AIDS, a história foi diferente, mostrando como os movimentos sociais, os direitos humanos, a solidariedade e a luta contra a hipocrisia social tiveram e continuam tendo um papel fundamental no controle da transmissão do HIV/AIDS. Infelizmente, hoje assistimos um retrocesso. As articulações entre o mercado ilícito e algumas instituições da sociedade brasileira lançaram esse produto no mercado das drogas, o qual, rapidamente, como aconteceu em outros países, tornou-se um objeto de consumo, principalmente dos setores mais marginalizados da sociedade. Está terminando. Em lugar de estabelecer políticas públicas dirigidas à integração da população historicamente marginalizadas no Brasil, a política atual vem tornando o consumo de crack o bode expiatório da sociedade, revivendo métodos medievais do tratamento de seres humanos. Nesse sentido, nos colocamos contra projetos de lei como a PLS 37 de 2003, que atualmente tramita no Senado, e contra as ações repressivas e higienistas que vêm sendo adotadas pelas políticas que já comprovaram seu fracasso. Portanto, defendemos a construção de uma política democrática que assegure, acima de tudo, a defesa e a garantia dos direitos das pessoas que fazem uso de drogas.